Glória a Deus. Glória a Deus, a paz do Senhor, a todos os meus queridos e amados irmãos. É mais uma vez com muita alegria que aqui está seu irmão em Cristo, Francisco, evangelista. Glória a Deus. Eu quero fazer reflexões da palavra do Senhor. Glória a Deus. E também quero orar. Irmãos, eu já orei pela entrega do jejum de todos os irmãos. Eu creio que vocês já entregaram o jejum e já oraram. Vocês peguem isso como obrigação espiritual e material. Vão pegando isso. Porque um dia eu sei que o Senhor vai me recolher daqui. Talvez antes que ele venha buscar a igreja, ele me leve. E assim vai levando os homens de Deus, as mulheres de Deus. Aquele que merecer o descanso eterno, vai para o descanso eterno. Vamos lutar por isso. Nosso objetivo é esse. Porque belezas terrenas não valem nada. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus, irmãos, ela é uma espada de dois gumes. Se lembre sempre, quando você pregar a palavra de Deus, você fazer uma reflexão que chame a sua atenção também. Não adianta, né? Você fazer uma reflexão que só defenda você e os defeitos dos outros você possa ver tudo e você não vê os seus. Vamos qualificar, não vamos generalizar, mas vamos tentar fazer o melhor para agradar a Deus. Porque se agradando a Deus, tendo intimidade com Deus, é que verá a glória de Deus manifestar em nossa vida. Amém? Glória a Deus. Olha, livro de Apocalipse 21 de Apocalipse diz assim: viu novos céus e nova terra, pois o primeiro céu era primeira terra, rápidas e o mais já não este viu também a cidade santa, a nova Jerusalém. Amém? Veja bem, irmãos, a nova Jerusalém, ela já está preparada. Aqui está escrito aqui, a nova Jerusalém já está preparada. Será que a nova Jerusalém está preparada para um novo povo? É uma nova criatura, é um novo povo. Um povo que se desprende de todo fortuna terrena, belezas terrenas. Um povo que pensa e que medita e que vive pelo Espírito. Irmãos, o que está acontecendo há momentos, há minutos, há milênios e a hora, irmãos, nós não podemos mais baixar a guarda. Você que serve a Jesus com sinceridade, não pode mais baixar a guarda. Mas que guarda é essa? A oração e o jejum. E a vigilância. Diz que a oração e o jejum é a chave da vitória. Mas eu chego a te dizer uma coisa, te surpreender agora de verdade. A vigilância é a chave da vitória. Porque se você só tiver o jejum e a oração e não tiver a vigilância, você vai perder tudo.
Você vai perder tudo. Se Deus não guardar, em vão vigia o sentinela. Porém, se você tem o Espírito Santo de Deus, você está em vigilância. Deus está guardando, porque o Espírito de Deus está em você. Com certeza você está guardando. Deus está lhe guardando. O Espírito Santo de Deus está lhe guardando. Quantas pessoas, irmãos, estão perecendo? Estão perecendo em vida, porque estão perderam totalmente o temor a Deus, fazendo insulto ao Senhor, homens, com toda sinceridade, sem generalizar, com toda sinceridade, com todo o amor que há em meu coração pela sua alma, com toda a adoração que eu tenho ao meu Senhor e a igreja de Deus. Irmãos, você vê hoje um presidiário, ele vai para uma cela, ele pegou uma sentença, condenado a 30 anos de prisão, por o seu bom comportamento. Ele, mediante o que o diretor daquele presídio, os carcereiros, vai observando e vai passando o seu fichuário, vai passando o seu prontuário para o diretor do presídio, para o juiz, para o advogado que está acompanhando aquele tempo de pena que ele está tirando ali, porque você sabe que tem a defensoria pública, né? Então, começa a observar qual é os projetos dele, o que ele está fazendo, o traçado dele de dentro, como é o comportamento dele, os pensamentos dele. E o inimigo é sutil, ele vem de sapatinho de algodão e um abismo chama outro. Ele começa muito bem, vai muitas pessoas também pro lado dele ali, indo bem, mas ele está matinando mal. O inimigo não abandonou ele ainda, porque a Bíblia diz: conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Eu todo dia convoco o povo, pessoal, homens de Deus, mulheres de Deus, faças caravanas, faça agendamentos, converse com diretores dos presídios, procure um advogado bom, procure advogados bons, que você possa entrar com pouco dinheiro, uma multidão ali, de 10, 15, 20 pessoas, que cada um bota 100, outro bota 200, e paga um advogado para pedir a autorização a um juiz para ter um dia X no mês para vocês entrar dentro do presídio para evangelizar. Assim como eu estou lutando por isso, estou conseguindo, graças a Deus. Tenho conseguido várias coisas assim, hein? Façam isso, irmãos, porque a Bíblia diz: conhecer a verdade vos libertará. Se nós fizer isso, e aquele preço, conhecer verdadeiramente a verdade, a palavra de Deus, não eu entrar lá como um pastor com um bom poder aquisitivo e prometer mundos e fundos aquele detente que está ali, e ele sair dali sem conhecer a verdade, não sai liberto, ele vai voltar a praticar as mesmas coisas, ou pior, e com pouco dia ele está lá de novo, no mesmo campo. E você tem que trabalhar para dar de comer a ele. Os governos têm que trabalhar para dar de comer a ele. Os juízes, os advogados têm que trabalhar para dar de comer a ele. E é assim. Aí ficam botando culpa no governo A, B e C. Não, irmãos. A destruição está sendo o povo que estão perdendo o foco do amor uns aos outros. O ser humano está desumano. A criação que Jesus comprou a preço de sangue estão um contra o outro. É reino contra reino, e nação contra nação, filho contra pai, irmão contra irmão. É assim, irmão. Por que isso? Porque o objetivo é isso aqui, ó. Se alguém consegue ter um passaporte para entrar num presídio, na penitenciária, e levar a palavra, mas ele vai com o intuito de trazer informação para as suas famílias, e as suas famílias induzidas com isso, também sem conhecer a verdade, sendo manipulado por os falsos profetas, contribuindo para eles que eles vão de novo lá, e eles desviando um bom dinheiro, uma boa quantia, e seu patrimônio crescendo terrenamente, e eles não pensam mais no céu, eles não pensam mais no Senhor, eles não têm mais temor, eles estão pensando na desgraça, estão comendo a desgraça um dos outros.
Tem gente que diz, fulano é igual coveiro, fulano é igual cemitério. Não, irmão. O coveiro, ali é um trabalho dele, porque também ele sabe que chega um dia que outro coveiro vai enterrar ele também. É o trabalho dele. Pois enquanto aqui na terra vivemos como os homens, temos que se movimentar, temos que derramar o suor do rosto para beneficiar a nossa família, a nossa carne, o nosso corpo, que é casa e morada do Espírito Santo. Temos que alimentar, mas não tomar, extorquir um do outro. Papais, mamães, vamos cuidar mais bem dos nossos filhos, das nossas filhas, com educação. Educação, irmãos, não é você ser uma pessoa. Você tem que ser um pai temperado, uma mãe temperada. Sempre conversar. Pancada não resolve nada, irmãos. Hoje não. Hoje nós estamos vivendo o mundo da tecnologia. Você sabe o que é isso? O mundo da informática. Nós estamos vivendo o mundo da era. Nós estamos vivendo a era da última geração. E a última geração está instruída como se fosse robô. Quase tudo eles querem tocar o dedo. Tem que ser natural como Deus quer. Você tem que ser aquilo que Deus fez você. Quando você se transforma em outra pessoa, você não é mais a pessoa que foi chamada por Jesus. Porque antes você não tinha nada, mas agora Jesus lhe abençoou. Você pediu porque você estava fazendo tudo correto. Deus confiou em você. Deus sabia, mas Deus queria a sua mudança. Deus sabe tudo, Deus vê tudo, Deus muda. Deus vê o seu pensamento, o meu pensamento, os nossos pensamentos. Deus sabe o tanto que nós podemos suportar. Mas aí, Deus confiou. Deus confiou em Abraão. Deus confiou em Davi. Deus confiou em Moisés. Mas todos eles pecaram. O Senhor disse: eu olhando do céu para a terra, não vejo se ficar um justo. Mas Deus quer que você conheça a verdade para você ser liberto. Porque muitas vezes você diz que é conhecedor da verdade e não é conhecedor da verdade. Porque quem é conhecedor da verdade é liberto. Quem é conhecedor da verdade, irmãos, não faz o que eu estou vendo as pessoas fazendo um com os outros. Caim quando tirou a vida de Abel, será que ele conhecia a verdade? Conhecia. Mas por que Caim fez aquilo? Que era um projeto de Deus para ser daquele jeito. Porque a palavra mostra que ela é uma espada de dois gumes. Ela corta para cá e corta para lá. Deus mostrou que pela dimensão que Caim atacou Abel, Deus mostrou que na terra existia duas criação. Uma que era do inimigo, sendo que tudo foi Deus que criou, mas uma se entregou para o inimigo. O nosso adversário da nossa alma, Lúcifer, ele era um anjo de luz, era um querubim, mas ele queria que Jesus, Filho de Deus, se prostrasse aos pés dele. Porém ele começou a enganar os anjos. A Bíblia vai falar que ele enganou mais de uma terça parte dos anjos, colocando contra o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando ele viu, o nosso Jesus viu que ele estava assim, ele ordenou o arcanjo Miguel derrubar ele com todo o seu cenário, que eram os anjos que estavam do lado dele. Aí Satanás foi expulso do céu para a terra. A Bíblia diz que ele caiu como um meteoro, querido. Ele veio como um ladrão, com seus anjos decaídos, com mais de uma terça parte dos anjos do céu decaídos. Ele veio matar, roubar e destruir. Ali é de prova que Caim já estava naquela manada ali. Porque a igreja de Deus é a igreja que vai subir. Jesus vem buscar. Jesus diz: eu vou para o Pai preparar lugar para vós. Está aqui, está falando em Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém já está construída. É a residência sua, que você obedecer a Deus. Vai ser lá. Você pode estar lutando por uma causa da justiça, por uma aposentadoria, por um bom emprego, por um bom carro, por uma boa casa. Você pode lutar
pode fazer tudo isso e ganhar isso de Deus, mas dignamente, sem precisar de extorquir, seus irmãos, sem precisar de falar de A e de B e de C. Ah, o pastor é assim, assado. Meu irmão, não se baseie no pastor, não. Se baseie nesta palavra aqui. O ser humano erra. Jesus não está dizendo: errais o homem porque não examina minhas escrituras. Não saber vós que isso aqui é salvação e condenação? Não saber vós que aqui na terra tem duas igrejas, uma que vai subir e outra que vai descer com o inimigo para as profundezas infernais. Então está provando que tem os escolhidos do inimigo e os escolhidos de Deus. Amém? Meu filho, isso vai virar, viu? Cuidado para não virar. Então está provando que tem os escolhidos de Deus e os escolhidos do inimigo. A Bíblia mostra que os escolhidos do inimigo, eles eram ferrados. E hoje a gente está vendo quem é os ferrados do inimigo. Eles gostam de profetar, eles gostam de ter visagem. Eles gostam de acusar, de julgar, de caluniar. Esses são do inimigo. Os de Deus é cheio de amor, de misericórdia. Mãe, irmãos, papai e mamãe, o que é de Deus, ele não vai dizer que é de Deus, ele fica quieto. Jesus disse: é bom que seja tarde em falar, seja tardio em falar, mas esteja sempre pronto para ouvir o que Deus tem para te falar. Eu conheci Jesus, ou Jesus me conheceu, me encontrou, me chamou, porque ele já me conhecia até antes que eu existisse. Ele já conhecia minha mãe até antes que ela fosse formalizada, o meu avô, meu bisavô, até antes que ele fosse formalizado, para que hoje eu estivesse aqui. Ele conhecia e ele me conhece, sabe? Então ele sabe o tanto que eu posso aguentar, por isso que eu ainda estou aqui. Por isso que eu estou aqui ainda. Porque muitos já vieram contra a minha humilde pessoa, contra os humildes homens de Deus, as humildes mulheres de Deus. Esses homens de Deus não são vistos. Os homens de Deus não estão nos grandes congressos. Os homens de Deus não estão nas melhores comidas, nas melhores vestiduras, nas melhores mansões. Os homens de Deus, então sim, porque tem homens de Deus que é podre de rico, tem muita coisa, é rico, mas eles também ajudam, ele compartilha. Tem homens de Deus que é católico, tem homens de Deus que é feiticeiro, é macumbeiro, é espírita, e é de Deus, mas o que é de Deus não se perde. A Bíblia diz que chegaram um tempo sobre a face da terra, o inimigo ia tentar enganar até mesmo os escolhidos de Deus. Não se preocupa, se você for escolhido de Deus, você pode estar dentro das trevas, Deus lhe tira de lá. Sedaque, Mesaque e Abednego foi jogado dentro de uma fornalha aquecida 7 vezes a mais. Daniel foi jogado na cova dos leões, os leões estavam com fome, mas Daniel tinha uma diferença. Daniel orava, Daniel vigiava, Daniel cheirava azeite. E leão não gosta de azeite, leão gosta de carne. Você tem que ser azeitado da cabeça ao pé. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. A Bíblia mostra nos relatos da Bíblia que Davi matou o urso que vinha pegar as ovelhas. Davi matou leão que vinha pegar as ovelhas. E você que é um homem de Deus, você está matando o leão, você está matando o urso e os falsos profetas, que é esses tais que eu estou falando. O inimigo, ele vem de sapatinho de algodão, ele vem falante, ele fala vários idiomas, ele enxerga coisas diferentes, ele fala em variedade de línguas. Eu estou falando de línguas natural, de línguas como se fosse chinês, japonês, alemão, argentino, uruguaiano, venezuelano, haitiano. Ele fala essa língua, entende essa língua. Por quê? Deus, o grande Deus, ele é o autor e consumidor de todos os idiomas. O inimigo estava com ele, sabe também. O inimigo, quando um haitiano fala na língua dele, o inimigo sabe o que ele está falando. Você pode não entender. Ele pode estar chamando você para ir para a zona. O haitiano, encapetado. Um argentino encapetado pode estar chamando você para ir namorar, beber cachaça, se embriagar, se drogar. E você não entende, mas o inimigo entende. Se você aceitar, você vai. O argentino pode lhe dar a mão e lhe dar a paz do Senhor, e você não sabe que ele não está dando paz do Senhor, ele está lhe amaldiçoando.
Assim como o brasileiro também pode amaldiçoar um argentino, porque ele também não vai entender o teu idioma. Você tem que entender o idioma de Deus. Qual é o idioma de Deus? Busque a Deus, busque a crescer na graça, a ter o discernimento da palavra de Deus. A Nova Jerusalém é para onde nós estamos lutando para ir. Está uma guerra muito grande sobre a terra, sobre os céus. A Bíblia fala sobre os céus aqui. Hein? 3 céus. Primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. Chama céus, porque são trilho. Então, irmãos, se o amigo, essa guerra, você não pode ver, por que você não pode ver? Eu não vi, não vejo, você não vê não. Quantas pessoas foram acidentadas hoje? Quantas pessoas que foram diagnosticadas com câncer, com doenças incuráveis, com lepras? Quantas pessoas estão com a lepra do pecado, que o salário do pecado é a morte, correndo o risco de morrer a qualquer hora? Quantas pessoas estão numa mesa de cirurgia, de coração? Quantas pessoas estão infartando? Quantas pessoas estão sentindo agora o mal de Alzheimer? Quantas pessoas estão sentindo dores nos pulmões, estão com os pulmões comprometidos, seu fígado com gordura, o seu colesterol alto, a sua diabetes alta? Quantas pessoas estão com AVC nesse exato momento? Quantas pessoas estão, aleluia, com o início de derrame cerebral? Quantas pessoas? E o que é isso? É uma guerra no mundo espiritual. E Deus está livrando muitos nessa hora. Sabe por quê? Porque tem homens de Deus e mulheres de Deus em clamor divino, pedindo ao Senhor por essas vidas. Vamos se ocupar com a obra de Deus, irmãos. Chega de querer ser intelectual. Chega de querer chamar uma multidão desordenada, sem direção, sem saber o que querem, sem saber para onde vão. Um pouquinho daqui, um pouquinho daquela, não é pecado aqui, não é pecado acolá, isso é só um pouquinho daqui, um pouquinho daquela. Ei, não existe pecadinho nem pecadão, o pecado é um só, igual. A lepra do pecado está contagiando a terra. O pecado do homem já cheira mal as narinas de Deus. Aleluia. Quem é que quer dizer que eu não estou pregando? Eu estou pregando. Vocês que não estão entendendo, vocês perderam a virtualidade das coisas que vêm do céu. Vocês estão perdendo quando, aleluia, Jó estava pagando aquele preço. Vocês estão perdendo quando Noé estava fazendo a arca, chamando o povo. Vocês estão perdendo o lembrete de Jonas falando para aquele povo, que até o rei entendeu tanto que era Deus que estava falando na boca de Jonas, que botou até os animais para jejuar. Vocês estão perdendo quando Daniel está falando. Vocês estão perdendo quando Jesus foi crucificado. Vocês estão perdendo o contato e a visão de quando Jesus estava no monte. Vocês estão perdendo os momentos e os minutos que Jesus suou sangue. Vocês estão perdendo a visita dos anjos de Deus, os guardiões de Deus que vem na sua casa, ver como é que está a sua família, ver como é que está você. Que casa é essa? O teu corpo, o teu coração, a tua mente, o teu olhar, o teu ouvir. Muitas vezes está na rua, esquece que Deus existe e começa a olhar para A e B e C, esquecendo que você está se alimentando, que você está comendo, que você tem um oxigênio, que você tem chuva sobre a terra, que você tem água potável, que você tem estudo, que você tem juiz aqui na terra, que você tem um advogado aqui na terra. E Jesus está como advogado, mas ele vem como juiz. Ele é juiz de juiz, advogado dos advogados. Você não precisa julgar ninguém. Conhecer a verdade vos libertará. Por que é investigador? Por que é juiz aqui na terra? Porque a investigação é produzida ordenamente por Deus. Deus ordena. Se o juiz errar, ele vai ser cobrado por Deus. Se o advogado errar, ele vai ser cobrado por Deus. Se o culpado tem culpa, ele vai ser culpado. Se o inocente é inocente, vai ser inocentado, porque Deus quer assim. Deus disse: eu não tenho culpado como inocente, e nem o inocente como culpado. A Bíblia fala que não coloque apelido nos seus irmãos. A Bíblia diz que não chama os seus irmãos de tolo. A Bíblia diz que quem chama os seus irmãos de tolo já é réu no fogo do inferno. Hoje, se é na congregação, quando termina o culto,
faz uma patota de frente da igreja, ou então até dentro do banco da igreja, o pastor se reúne, o impostor se reúne e vão falar da vida diária e meio de ser, olha, fulano nunca mais trouxe o dízimo, ciclano nunca mais trouxe a oferta, ciclano não está mais orando do jeito que orava, Betânia não está mais orando do jeito que falava, não fala mais em língua, não fala mais... Ei! Vocês não estão lendo a palavra? O livro de Eclesiastes, escrito por Salomão, diz, debaixo dos céus há tempo para tudo. Pare um pouco, raciocine. Pense um pouco. Pense um pouco da grandeza de Deus. Ah, Jesus esqueceu de mim. Esqueceu não. Uma mãe que teve o seu filho, que amamenta o seu filho, a palavra diz, ela pode vir esquecer do seu filho, mas Deus não esquecerá da sua criação. Jesus não esquece nenhum que ele comprou a preço de sangue. Jesus nunca vai esquecer de Lázaro. Jesus nunca vai esquecer de Pedro. Jesus nunca vai esquecer do o primeiro governo que atuou na terra como governador. Aleluia. Jesus nunca vai esquecer do primeiro padre, do primeiro papa, do primeiro capuchinho, do primeiro cardeal, do primeiro pastor, do primeiro impostor, do segundo impostor. Jesus nunca vai esquecer do primeiro ladrão. Jesus nunca vai esquecer do primeiro assassino da terra. Eu estou falando da terra. Mas isso chama para o mundo espiritual também. Porque há um livro das obras. Há um livro que está escrito o nome de quem vai morar na glória, na cidade santa, na Nova Jerusalém. Esse nome está escrito no cartório do céu. Há o nome também dos desobedientes. Está nos livros das obras. Está aceso. E se você não blasfemou contra o Espírito Santo, pede perdão a Deus, que Ele vai apagar o teu nome do livro da culpa e colocar no livro da vida, que você viverá eternamente no gozo eterno com o Senhor Jesus Cristo. Mas para aqueles que for pelo livro da condenação, vai viver torturadamente. Vocês vão entender o que eu vou falar. Sabe como é que é? Você vai ver você correndo da polícia. Você vai ver, se lembrar quando você estava roubando seu irmão, quando você estava mentindo, estava blasfemando contra Deus, quando você estava dizendo que estava vendo o anjo, estava vendo isso e aquilo, você vai se lembrar de tudo. Porém, os que se arrependerem e pediram perdão, se humilharem, choraram e foram consolados, eles não vão se lembrar mais disso. Sabe por quê? Porque vai para o mar do esquecimento. Com Deus eles reinarão e vão julgar os desobedientes que não se arrependeram. Pela dureza do coração que se perde o homem. É duro, né, irmãos? É duro. Se vir a Deus é difícil, né? Ser crente é fácil, difícil é ir ao céu. Você tem que ser cristão. O cristão tem que ser nascido de Jesus. Jesus é o Cristo vivo. Jesus é o Rei Machia. Jesus é Emmanuel, Deus conosco. Jesus é o príncipe da paz, a resplandecente estrela da manhã. Jesus é o lírio dos campos. Jesus é o ar que eu respiro. Eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Diga para Jesus. Você pode dizer, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se você está correto com Jesus, se você tem Jesus como amigo. Difícil, irmãos. Difícil. Olha, para você que já foi criado, está com 20, 30, 18, 19 anos, já estão passando mais ou menos. Mais difícil vai ser para essa nova geração. Por quê? Porque está difícil papai e mamãe instruir seu filho. Porque há muitas leis que precisam ser corrigidas e não há mais tempo para isso. E não há mais tempo para isso, irmãos. Não há mais tempo para isso. Você tem que ser um espelho maravilhoso para seu filho, para sua filha. Você tem que ser uma mulher de oração, uma mulher vigilante. Você tem que ser um homem vigilante de oração. Você tem que ser o espelho de seu filho, de sua filha, do seu neto, da sua netinha, dos seus irmãos, dos seus parentes. Porque quando ele se aproximar de você, ele vai sentir uns arrepios gostosos. Esse homem é diferente, essa mulher é diferente. Assim viu em Pedro. Pedro assim, mentindo contra Jesus. Mas viram que Pedro era diferente. Oh, glória a Deus. Aleluia. Pedro era diferente em tudo por tudo. Aleluia. Ele era diferente, irmãos. Paulo era diferente, mudou. Paulo foi transformado. Ele era Saulo.
Jacó, irmão, era diferente. Jacó mudou, irmãos. Jacó teve que sofrer. Jacó teve que ir lá para o vale de Jaboque, levado pelo Espírito, o vale de Jaboque, para segurar um anjo. Ele segurou o próprio Deus, ele segurou a bênção dele. Ele disse: eu não me solto de ti, Senhor, eu só solto o Senhor quando o Senhor me der minha bênção. Ezequiel foi diferente. Ezequiel foi levado pelo Espírito para um vale de osso seco. Eu me sinto no vale de osso seco. Muitos homens e mulheres de Deus estão se sentindo no vale de osso seco, porque nós só vê acusação, ataques. Querem banir o evangelho da terra. A Bíblia não mente. A Bíblia diz que o evangelho ele vai ser guardado, preservado na tábua do coração. Precisa estar escrito na tábua do seu coração e na sua mente. Para que você saber tanta leitura se você não conhece nada do Espírito? E o que você precisa você não tem, que é o amor. Você não tem a reserva de amor. Você não tem a reserva de adoração a Deus. Você não tem um momento para Deus. O seu momento é para tudo, para se enfeitar, para pular, para encarnecer, como está escrito em Salmo dos escarnecedores, como está escrito no livro de Apocalipse 22, capítulo 22, versículo 15, que diz que ficará de fora os cães. Será que é os cachorros? Os cães são pastores mentirosos. Os cães são crentes desconcertados. Os cães são líderes que pregam o que não vive. Sob o público bem vestido, mas as ovelhas estão descabeladas. Antigamente as ovelhas da casa do Senhor, entre homens e mulheres, andavam com o rosto em pó. Hoje estão com um pó no rosto. Hoje é botox. Hoje é maquiagem. Hoje, se é uma foto, tem que ter um filtro. Se é um vídeo, faz um filtro. Se é um vídeo para simplesmente que Deus abriu essa porta para que nós preguemos o evangelho, ou dentro da igreja, onde tiver, essa porta está aberta. Tem que ter um filme. Você tem que falar bem, você tem que estudar bastante. Se você não estudar bastante, você não vai. Você tem que ter um anel de pirulito. Se você não tiver. Amém, irmãos? Eu passei, irmão, dias e dias, muitos dias, para receber uma formatura de capelania. Toda a formatura que eu tenho, eu passei muitos dias recebendo treinamento. Nós recebemos treinamento de pastores, nós recebemos treinamento de juiz, nós recebemos treinamento de advogado, nós recebemos treinamento de presbítero, de diáconos, de evangelistas, homens de Deus preparados. Você vai chegar dentro do hospital gritando? Você vai chegar dentro do UTI gritando? Você vai chegar dentro de uma penitenciária gritando? Tenha ala, tem um dia. Até numa vigília, irmãos. Para você formalizar uma vigília, mesmo que seja no lugar público, à noite, e você tem aquele lugar certo, mas você não vai estar que nem fariseu gritando bem alto lá dentro. Deixa o milagre acontecer. Não é pelo seu grito. Ei, tem homem que se prega com autoridade. O Senhor me dá muita autoridade. Às vezes eu saio fora de si. Eu saio fora de si, porque o Espírito de Deus me leva a dimensão longe, para a glória de Deus. Eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Isso tudo é para a honra e glória do nome de Jesus. Eu não estou aqui para querer me apresentar, para me fazer, porque eu não preciso ser feito. Deus já me fez assim. Eu não preciso de restauração. Deus já me restaurou assim, e Deus está me restaurando. Eu preciso de compreender os mais fracos. Eu preciso de entender a minha esposa que está comigo. Eu preciso ter um bom testemunho para ela. Ela também precisa me dar um bom testemunho. Precisa que haja confiança, fidelidade um para com o outro. Eu nunca ataquei uma mulher e nunca vou atacar. Sabe por quê? Porque eu vejo a parte mais fraca. Eu não vou atacar meu irmão, minha irmã, mas eu falo a verdade, eu exorto pelo Espírito. Eu chamo a atenção pelo Espírito. Eu estou chamando vocês a atenção, a apaziguação. Procure o amor de Deus. Procure a sabedoria de Deus. Não seja incauto. Não seja curioso. Não se apresse. Creia no Senhor. Creia no Senhor. Pedro diz: creia no Senhor, mas creia em mim também. O homem não é 100% Deus, mas o homem tem 1% de Deus. Eu vou dizer isso. Quando o homem se prepara, quando o homem recebe, aleluia, Deus na sua vida,
Quando o homem tem a presença do Espírito Santo de Deus, ele tem 1% de Deus, porque o homem nunca vai ter mais do que 1%. Tem pessoas que lê a palavra e daquela palavra ele fica, e ele quer fazer. Se tu crê, tu faz obra maior do que a que eu fiz. Quem é que faz a obra maior que Deus fez? Hein? Quem é? Quem é? Ah, mas os médicos fazem transplante de coração. É Deus que usa o médico. É Deus que está fazendo. Ah, mas os cientistas descobriram isso assim, assim, assim. É Deus, né? Ele não. É Deus revelando os mistérios de Deus, os frutos do Espírito. É os dons de Deus sendo manifestados nas vidas. Vocês não entendem isso? Ah, fulano prega muito bem, fulano não prega bem não. Quem prega é o Espírito Santo de Deus, está na vida dele. Se ele der lugar, e se ele não der lugar a Deus, se ele não for humilde, sincero, justo, e que se desvia do mal, quem vai usar ele é Satanás. E Satanás conhece muito bem essa palavra aqui, para enganar uma multidão. Mais de uma terça parte ele já está enganando. Quantas pessoas? Eu desafio todos os estudos que está sobre a terra, todos estudam, por ciência, por tudo, para o homem dizer, hoje, eu dou 15 dias, esse homem vem me dizer aqui, quantas pessoas, do início que foi fundada a terra, separada a terra, uma porção de terra para um lado, e de água para outro, quantas criaturas de Deus, ou pessoas de Deus, foram sepultadas, que viveram sobre a terra. E quantos estão vivos sobre a terra? Não tem quem saiba. Não tem quem saiba que o homem fez o computador e muitas vezes não sabe operar ele. Viu? E Deus fez o homem. Quando Deus fez o homem mais que um computador, porque o homem faz o computador. O homem tem 1% de Deus, mas ele não tem. Como é que você vai acreditar naquela palavra que está escrita assim, ali é parábia? Se tu crê, tu faz obra maior do que a que eu fiz. Como que você vai fazer obra do que Deus fez? Tem alguém morto dentro da sua casa aí? Irmão, você que é pastor, tem alguém morto aí do lado da sua casa? Vai lá, tu faz obra maior do que Jesus fez? Então se tiver 20 aí lá no cemitério agora, para se sepultar, vai lá e manda todos se levantar do caixão, ou sair da turma que já estiver enterrado. Faça o que Jesus, faça o mesmo que Jesus fez com Lázaro, faça o mesmo que Jesus fez com o filho da viúva de Naim, faça o que Jesus fez com a filha de Jário, faça o que Jesus fez no tanque de Betânia, faça a água se transformar em vinho. Jesus está fazendo todo dia, pessoas que estão na UTI já vai desligar os aparelhos. Jesus escuta a oração dos seus justos e opera o prodígio e maravilha e dá a cura. Amém, irmãos? Quem está entendendo? Fica para a meditação dos irmãos, livro Apocalipse, capítulo 21 a seguir. Leia aí, vocês vê falar acerca da Nova Jerusalém. Vocês querem ir para a Nova Jerusalém? Não querem entrar nos juros, no tribunal de Cristo? Porque o que vão entrar no tribunal de Cristo vai ser para ser julgado, e ser julgado por Cristo Jesus e pelos servos do Senhor, que ganharam também a vida eterna. Amém e amém. A paz do Senhor a todos. Fiquem em paz. Eu peço aos irmãos, pelo amor a Jesus, divulga esse trabalho. Vamos se inscrevendo aí, irmão, deixando seu like. Divulgue. Me dê estabilidade para trabalhar na obra do Senhor. Me dê estabilidade. Por quê? Porque eu sou pobre, materialmente falando. Eu preciso de ajudar a quem necessita. E do jeito que eu vou, eu não consigo. Do jeito que eu estou, eu não consigo. A união faz a força. A Bíblia diz: se esse povo que chama pelo meu nome se unir em uma só fé, em um só amor, e orar, clamar meu nome em uma só fé, em um só amor, eu ouvirei do alto céu e sararei a sua terra. Vamos ajudar. Vamos ajudar esse irmão que está sofrendo aí do seu lado aí. Vamos ajudar essa irmã que está sofrendo do seu lado aí. Não é com negócio de queimar em fogueira santa, não. Não é negócio de corrente de 70, não. Nem vender pedra, nem sal, nem água, que de Israel, nem terra. Um dia eu vou contar para vocês sobre as pedras de Israel. Amém? Um dia eu vou contar para vocês sobre a terra que vem de Israel. Um dia eu vou contar para vocês sobre o feijão ungido que vem, a farinha santa,
Hein? Água santa, vigia, o sal santo. Teve um irmão que um dia a esposa dele ligou para mim: Irmão Francisco, o meu marido agora vai pagar R$1.500 para subir uma escada. Se ele subir aquela escada e conseguir subir aquela escada até o último grau, ele já ganha a salvação. Ele já pode ficar quieto e vai contribuir todos os meses com R$1.500 para a igreja e pronto, e vai ganhar a salvação. Eu digo, e tem uma coisa, e ele tem que pagar 2 sacas de sal. E quanto é a saca de sal? É R$300, as 2, que veio de Israel. Ele disse: olha, irmã, compre, pode comprar. O sal é o aumento que você compre, com todo respeito, irmão, sem chacoca, sem brincadeirinha, sem palhacice. Irmã, a irmã Rosana, sabe, né, irmã Rosana? Você me contou? Diga ele que compra, irmã, porque se ele brincar com Deus fazendo isso, a irmã pega, quando a funerária levar ele, dê as 2 sacas de sal para encher ele de sal, faça uma estalta dele, para ele não brincar com Deus. Tá bom? Porque aquela mulher que não obedeceu a voz de Deus, porque a voz de Deus estava na boca de Abraão e de Ló, olhou para trás e virou tempero, virou uma estátua de sal. Faça ele virar uma estátua de sal também, irmã. Amém? Deus abençoe, a paz do Senhor. Eu peço a vocês que divulguem esse trabalho. Esse trabalho não é meu, irmãos. Eu sou um homem quase cego de guia já. Daqui a pouco eu vou estar cego. A velhice vai chegando. Mas graças a Deus que eu tenho um filho maravilhoso, tenho uma esposa maravilhosa e tenho esses irmãos em Cristo Jesus que todo dia falam comigo. Vocês me alegram muito. Como eu sou feliz de ouvir a palavra de cada um. Você que me critica, muito obrigado. Você que me ataca, muito obrigado. Deus te abençoe. Eu amo você assim mesmo. Viu? Não veio defeito. Deus é quem julga. Deus é quem me justifica. Amém? A paz do Senhor. Um abraço. Boa noite.